Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de contrato incerto. Este contrato está presente em muitos cenários profissionais e gera muitas dúvidas. Por isso, vamos entender de forma aprofundada como ele funciona, quais são as implicações legais e como ele afeta ao trabalhador, assim como empregador. Analisaremos os pontos importantes. Usaremos alguns exemplos práticos para facilitar a compreensão, o entendimento. Fica até o final do vídeo. O que será um contrato a prazo incerto? É um contrato onde a data do término não é estabelecida no momento da contratação do trabalhador. E a razão disso é porque não se pode prever com precisão quando a situação que justifica o contrato irá cessar. Portanto, a natureza deste contrato está ligado à ocorrência de um evento ou uma atividade que, ao ser concluída, faria o contrato cessar. Vou explicar isto em detalhes. Vamos imaginar que você é contratado para substituir um trabalhador que está de licença médica. No momento da contratação, você sabe que vai ocupar o cargo dele, mas não sabe exatamente quando ele retornará ao trabalho, porque isso depende da recuperação dele. Por isso, a data do término do seu contrato depende do tempo que ele vai levar na recuperação. Se ele recuperar antes do tempo esperado, o contrato termina mais rápido. Se demorar mais, o contrato se estende por mais tempo. É aqui onde entra o contrato a prazo incerto. Outro exemplo, quando alguém é contratado para um projeto específico, como a construção de um edifício, o contrato não define uma data específica do fim, porque o tempo de conclusão depende de vários fatores, como o clima, mudanças no projeto ou questões imprevistas. Por isso, o contrato deste trabalhador vai durar até a conclusão deste projeto. Mas essa data do fim do contrato, no fundo, é uma data incerta. Portanto, como explicação na base legal, nós temos o artigo 45 na Lei de Trabalho. E de acordo com este artigo 45, a celebração deste tipo de contrato só é permitida quando não se pode prever com certeza quando o evento que justifique o contrato irá acabar. Isso é especialmente relevante em casos como a licença médica ou fim de projeto. Como funciona a caducidade do contrato incerto? Isto ocorre quando o contrato deixa de existir. Por exemplo, um trabalhador é contratado para substituir alguém que tem licença médica. Isso significa que a caducidade ocorre quando o trabalhador substituído regressa ao trabalho. O mesmo se explica nos projetos. O contrato caduca quando o projeto chega ao fim. Vamos falar dos pré-avisos nos contratos incertos. A legislação exige que o empregador comunique ao trabalhador o fim de contrato com antecedência. E essa comunicação deve ocorrer através de um pré-aviso. E o pré-aviso depende do tempo de serviço neste caso. Se o trabalhador tiver 6 meses de trabalho, mas que não ultrapasse 3 anos, o pré-aviso é de 15 dias. E se o trabalhador tiver mais que 3 anos, mas não ultrapasse 6 anos, o pré-aviso é de 30 dias. Isso de acordo com a lei moçambicana. Imaginemos que alguém foi contratado para um projeto de 3 anos. Vamos entender. Aqui não estamos a falar de um contrato de 3 anos, não. O projeto tem a previsão de terminar em 3 anos. Significa que, ao se aproximar esta data do fim, o trabalhador deve ser avisado que o seu contrato irá terminar. E se o tempo de trabalho deste ultrapassar 6 meses, quer dizer que terá
um aviso de 15 dias antes da data do término do seu contrato. E se estiver numa empresa por mais de 3 anos, o seu aviso prévio será de 30 dias. Aqui existem consequências por incumprimento do pré-aviso. Caso o empregador não cumpra com este prazo, ele será obrigado a pagar ao trabalhador uma indenização equivalente ao valor da remuneração que o trabalhador teria direito durante o período de pré-aviso. Vamos supor que você está num projeto de 2 anos, mas o empregador não lhe avisa com 15 dias de antecedência sobre o fim do seu contrato. Nesse caso, terá que lhe pagar a indenização equivalente ao seu serviço durante os 15 dias do pré-aviso que não foram cumpridos. Mas também o contrato a prazo incerto pode se tornar indeterminado. Isso acontece quando o trabalhador permanece na empresa após o evento que deveria ter encerrado o contrato. Aqui estamos a falar do contrato incerto. Por exemplo, se você foi contratado para substituir um trabalhador que tem uma licença médica e essa pessoa regressa ao seu posto de trabalho, mas você continua na empresa por mais tempo, o seu contrato passa a ser indeterminado. Imagine que você foi substituir um trabalhador que tinha licença de 1 ano. Isto é um exemplo. Quando esse trabalhador regressa e você já tem 2 anos de serviço, mesmo que o seu contrato fosse incerto, como você continuou a trabalhar naquela empresa, além do tempo previsto, o seu contrato transforma-se automaticamente num contrato indeterminado. Casos de indenização, quando se trata de rescisão sem justa causa. O empregador aqui pode rescindir o contrato do trabalhador antes do tempo previsto para aquele projeto. Aqui estamos a falar de rescisão de contrato sem justa causa. Nestes termos, o trabalhador tem o direito à indenização e a indenização é calculada em 45 dias por cada ano de serviço. Ou seja, quanto mais tempo tiver na empresa, maior será a sua indenização. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Se um trabalhador tem 4 anos de serviço com o contrato a prazo incerto, e o empregador decide rescindir este contrato antes da data prevista do fim do projeto, sem justa causa, este trabalhador terá direito a uma indenização correspondente a 180 dias do seu salário, neste caso. Ou seja, 45 dias por ano de serviço. Se o trabalhador tiver um salário de 10.000 meticais, a indenização serão 45.000 meticais. Além da rescisão de contrato pelo empregador, acontece também por iniciativa do trabalhador. É o que veremos agora. Se o trabalhador decidir rescindir o contrato antes da data prevista do fim do projeto, ele também precisará de cumprir o aviso prévio. Se não cumprir, terá que pagar uma indenização ao empregador. Por exemplo, se você tem este contrato e decide deixar a empresa antes e não avisa ao empregador no tempo devido, terá que pagar uma indenização como forma de compensação por não ter cumprido com o período de pré-aviso, neste caso por ter causado danos morais ao empregador. Portanto, o contrato incerto é uma ferramenta muito importante e interessante quando o empregador não sabe exatamente quando irá terminar o contrato daquele trabalhador. E este tipo de contrato deve ser muito bem gerido para evitar problemas legais para ambas as partes. É essencial aqui que o trabalhador, assim como o empregador, compreendam as suas responsabilidades, desde o aviso prévio até a possível transformação de contrato a prazo incerto
a contrato indeterminado. E se você ficou com alguma dúvida acerca de contrato incerto ou quer saber mais, entre em contato comigo. Eu sou Marta Baloi, sou gestora, consultora e mentora em recursos humanos. Estou aqui para ajudar as empresas e trabalhadores a cumprirem a legislação de forma correta. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos. Até o próximo vídeo.